dia a todos os beneficiários do sistema previdenciário do Estado de Ceará, da Saraprev. Gostaríamos de cumprimentar neste momento o nosso médico, palestrante e amigo, Dr. Alexandre Bastos. Gostaríamos também de cumprimentar todos vocês que estão neste momento assistindo uma palestra, uma live sobre um tema muito relevante, que é o mal de Alzheimer. A sociedade moderna tem sido fortemente impactada por este mal, que foi descoberto em 1906 e que tem se configurado cada vez mais como um problema crônico, e no mês de fevereiro é um mês em que a gente promove palestras sobre temas relevantes, como aconteceu com a saúde mental, com a doutora Lisiane, agora com o mal de Alzheimer com o doutor Alexandre Lima. E gostaríamos de fazer um contexto aqui para que o doutor Alexandre Bastos saiba o público que vai assisti-lo, ouvi-lo. O nosso público, doutor Alexandre, ele é composto por mais de 80 mil pessoas, cuja idade média gira em torno de 68 a 70 anos. Homem tem uma média de 68 anos e mulher tem uma faixa etária de 70 anos de idade. Isso mostra que esse público é o público que sente os maiores efeitos deste mal, que é o mal de Alzheimer. O Dr. Alexandre é médico psiquiatra, formado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, e ele tem especialização também em psiquiatria geriátrica, e é preceptor da residência médica do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, o HSM, e médico preceptor do internato médico da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Portanto, um profissional muito respeitado e qualificado, e que vai passar para nós toda a sua experiência nos seus estudos, na sua prática no dia a dia, no tratamento de pessoas com este mal. Essa faixa etária que integra os beneficiários do sistema previdenciário, doutor Alexandre, é exatamente a faixa etária que eu acredito que sofra maior impacto por este mal, que é o mal de Alzheimer. E com a sua apresentação, certamente nós vamos sair daqui muito mais conscientes e cientes da importância de conhecermos com profundidade este mal, a fim de que nós tomemos as providências e as medidas preventivas para mitigar os efeitos deste mal, para quem já é afetado por este problema, ou aqueles que não tendo sido ainda afetados, mas que poderão apresentar futuramente sequelas e consequências deste mal que tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. A Saraprev é uma instituição, doutor Alexandre, que gerencia a previdência de 140 mil servidores do estado do Ceará. E é uma fundação nova, foi instituída em 2018 e formalmente implantada em 2020, dado que em 2019 não foi feita a sua implantação. Em 2020, no final do ano de 2019, nós fomos nomeados para implantar essa instituição e estamos fazendo isso agora e já trazendo temas muito relevantes para serem discutidos com esse público. Além disso, nós prestamos serviços diretamente a essas pessoas, 141 mil pessoas. Um desses serviços vai ser o de telemedicina, vai ser o de consulta médica, assistência psicológica a essas pessoas que estão nessa faixa etária acima dos 60 anos de idade, que são os aposentados e pensionistas do estado do Ceará, os reformados e os da reserva remunerada. Então, esse público é um público-alvo importantíssimo que
nós tratemos questões que afetam diretamente a esse público, e nós gostaríamos já de antemão agradecer o doutor Alexandre pela disposição dele em se colocar de forma muito rápida à disposição para tratar desse assunto tão relevante. Então nós gostaríamos de passar a palavra para o doutor Alexandre, a fim de que ele possa dar início os seus esclarecimentos sobre este mal, e vocês que vão estar ouvindo poderão fazer perguntas, e ao final eu estarei reproduzindo essas perguntas a fim de que o doutor Alexandre possa tirar as dúvidas de algumas pessoas que porventura tenham feito as perguntas. Então, doutor Alexandre, com a palavra, e o senhor pode dar início aí à sua exposição. Marcos, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, de conversar com pessoas que têm na sua história, né, o serviço público, né, serviram no nosso estado, né, e agora estão se organizando, e a associação de vocês está levando essa possibilidade dessa discussão que é muito relevante, tá certo? Nós vamos fazer aqui a nossa discussão num formato que inicialmente vai parecer uma aula, tá? Então vou falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, demências, Alzheimer, e depois vocês já me mandaram algumas perguntas, então já vou antecipando e respondendo, né? Os servidores mandaram excelentes perguntas que nos ajudam demais a explicar esse tema, né? De uma forma simples, mas de uma forma bem efetiva. E aí, como você mesmo falou, vão continuar mandando perguntas, né? Porque esse é um tema que a gente não exaure, sempre tem alguma dúvida para ser respondida, e a gente vai tentar responder no final. E ainda vou terminar dando uma dica de um teste bem simples, que eu vou explicar como é que você faz em casa, ou você faz com você mesmo, ou você faz com uma pessoa com quem você esteja preocupada, e que dá para dar um sinal de alerta. Então eu vou deixar uma dica bem prática aí de um teste, que pode dizer assim, talvez eu precise ir no médico, talvez eu precise me preocupar um pouquinho mais com isso. Mas vamos começar. Deixa eu botar aqui meus slides, para a gente poder já começar. Ok? Eu espero que vocês estejam vendo meus slides. Se não tiver, por favor, alguém me avise. Mas aí vamos então começar o quê? A nossa conversa sobre Alzheimer, né? O João Marcos já me apresentou, eu sou Alexandre Lima, eu sou psiquiatra, psicogeriatra, eu trabalho diretamente com Alzheimer há mais de 10 anos, né? E se contar indiretamente há bem mais do que 15 anos com Alzheimer, né? Essa é a minha parte profissional. A minha parte pessoal, vive com Alzheimer desde pequeno. Minha avó teve Alzheimer, então, muito jovem, eu entrei em contato com essa realidade bastante difícil, né? Minha avó, quem eu amo, né? Sempre amei bastante, né? Continuo amando, mesmo ela já não estando aqui entre nós, né? Eu tive, assim, como menino, um momento duro, onde eu cheguei para dar um abraço nela, um beijo nela, e ela não sabia mais quem eu era. Quem é esse menino? Né? Uma pergunta que ela fez, assim, e algo que me marcou muito, né? E talvez não por acaso tenha sido uma área que eu escolhi trabalhar. Né? Então eu tenho uma história pessoal e uma história profissional com Alzheimer. Né? Vamos continuar aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas antes de falar sobre Alzheimer, eu queria conversar com vocês sobre longevidade. Porque a questão assim a gente precisa viver bem e viver muito. Né? E aí, como é que a gente faz para viver isso, para acontecer isso? Né? Eu quero estabelecer isso porque a partir da longevidade, da boa longevidade, a gente fica mais longe possível de Alzheimer. Tá? Então, o que a ciência mostra? Primeiro, exercícios leves e regulares são muito bons para você ver muito, tá certo? Então, exercícios como caminhadas, né? Feitas 5 vezes por semana, são excelentes, né? Melhor do que 3 vezes por semana, melhor do que 1 vez por semana. Ou seja, quanto mais regular você fizer aquela sua caminhadinha, né, mais chance de viver muito. Outra coisa importante para viver bastante, viver bem, acompanhar com seu médico, tratar os seus quadros de base. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, alteração no colesterol. Tudo tem que estar controlado bem direitinho. Porque essas coisas, hipertensão arterial, diabetes, não matam de uma vez, mas vão matando as pessoas devagarzinho.
Quanto mais está controlado, melhor. Outra coisa muito importante, que está muito em voga, prevenção, né? Imunização. Né? Estamos falando muito da Covid, mas isso vale para qualquer doença, inclusive a vacina da gripe, que já é ofertada para os idosos anualmente. Né? Quanto mais imunização, menos doença. Quanto menos doença, maior a longevidade, mais tempo a gente vive. Tá? Álcool com parcimônia, cigarro, outras exposições, de preferência não fazer uso, tá certo? E ter um bom ambiente, né? Ter amigos, sair, passear, ter uma família estruturada, morar num canto que você gosta, tudo isso são coisas para a gente ver longamente, tá? Então a gente tem que partir disso, tá? A gente não pode partir da doença, então partir da vida boa e longa, tá? Tendo dito isso, o fator genético ele é muito importante. Por exemplo, hoje a gente já sabe que para as pessoas chegarem aos 100 anos, o que é mais importante é ter pais longevos. Ou seja, se meu pai e minha mãe passaram de 100 anos, então eu tenho uma chance grande de chegar aos 100 anos, o que mostra que o fator genético é super importante. Ok? Genética e vida. Genética a gente não modifica, mas viver bem é uma coisa que está à nossa disposição, está ao nosso poder buscar viver dessa forma. Bom, e já falando um pouquinho de demência, né, 5% das pessoas com mais de 65 anos têm algum tipo de demência. Tá? Eu vou explicar bem o que é demência, mas só para vocês verem que nós estamos falando de uma coisa que começa com 5% aos 65 anos e que vai aumentando. Cada ano que aumenta de idade, aumenta a chance de uma pessoa ter um quadro de demência como é Alzheimer. Ao ponto de que mais ou menos metade das pessoas que têm 85 anos, perdão, ou mais, tem Alzheimer. Metade das pessoas que têm mais de 85 anos tem o diagnóstico de demência. Tá certo? De todos os tipos de demência, a mais comum disparada, que a gente mais atende, a que a gente mais escuta falar, é Alzheimer. Nós vamos comentar sobre as outras, mas o nosso foco aqui é justamente na doença de Alzheimer. Tá? Mas o que é demência? Eu vou definir isso para vocês. Né? Demência é um comprometimento cognitivo irreversível e progressivo. Tirando esses termos médicos assim, mais complicados, o que é isso? A pessoa começa a ter problema, tanto para lembrar das coisas, como para fazer determinadas coisas que antes fazia, tá certo? E esse problema ele vai se agravando ao longo do tempo. É uma dificuldade que hoje de uma determinada forma, daqui a um ano é maior, daqui a 2 anos é maior. Então é um quadro que, uma vez iniciado, ele não para, mas onde a pessoa vai devagarzinho perdendo capacidades que ela tinha antes. Isso, todo mundo sempre lembra da memória, começa a ficar esquecida, mas não é só a memória, ela começa a ficar um pouco mais atrapalhada, guarda uma coisa, não sabe onde fez, ou guarda um sapato dentro de uma geladeira, começa a se perder, muitas vezes se perde em cantos conhecidos, às vezes na pracinha que anda há 20 anos. Então começa a ter, por exemplo, dificuldade de lidar com tarefas mais complexas, pagar conta, se atrapalha, atrasa, não paga, acha que pagou, não paga, por exemplo, se perder. Então, quando isso começa, a pessoa passa a ter dificuldade nessas áreas, mas essa dificuldade na demência não é só uma dificuldade estanque, é uma dificuldade progressiva que tende a piorar. Ok? Então, só para vocês entenderem, isso é toda demência assim. Né? Esses sintomas não são leves. Doutor Alexandre, nós vamos discutir mais na frente, pessoal, qual a diferença, por exemplo, de envelhecimento normal, que vem com certas perdas, e de um envelhecimento com demência. Mas quando a gente está falando de demência, por exemplo, os sintomas da demência devem interferir com a capacidade de trabalho ou com as atividades da pessoa. Quando a gente está falando de um envelhecimento normal, alguma perda que vem do envelhecimento normal não é para atrapalhar a pessoa a conseguir fazer as coisas. Tá certo? Então, uma pessoa que tem 85 anos, se ela sabe usar um caixa eletrônico, ela pode até demorar mais do que um menino mais jovem, mas ela consegue fazer, continua conseguindo fazer. Tá certo? Então, a gente precisa entender que demência é um quadro que atrapalha muito a vida da pessoa. Doutor Alexandre, às vezes eu encontro um amigo, faz tanto tempo na rua, e aí eu
não lembro o nome dele, tanto tempo que eu não vejo, assim, isso é bem comum, pessoal, e não faz a gente pensar em demência. Ah, doutor Alexandre, meu pai sempre fez as compras de casa, mas ele saiu, foi no São Luís e não soube fazer as compras, foi para comprar uma coisa, comprou outra, deixou uma parte das compras lá, isso está acontecendo muitas vezes. Opa, vamos abrir aí uma luzinha, porque pode ser alguma coisa. Então são coisas diferentes, tá? Ah, doutor Alexandre, eu chego em casa e não sei onde é que eu coloco a chave. Dificilmente isso vai ser demência, né? É uma dificuldade que muitas pessoas têm. Ah, doutor Alexandre, eu te falei com a filha da minha irmã, minha sobrinha, que eu amo de paixão, não lembrei o nome. Opa, já estou mais preocupado. Então eu quero que vocês entendam isso, né? Por quê? Porque se por um lado Alzheimer é algo que estressa todo mundo, assim, né? Que todo mundo tem medo, e aí o que acontece é que também tem várias pessoas que não têm Alzheimer, mas que estão assustadíssimas por pequenas coisas que são normais para a idade. Certo? Então nem a gente pode achar que é normal o que não é normal, mas também não pode ficar estressado, preocupado com coisas que são do dia a dia. Entendeu, pessoal? Então é muito importante. Eu agora, com essa introdução, já vou para as perguntas que vocês fizeram, porque eu achei elas excelentes e elas vão dar um guia para a nossa conversa. Então, e aí eu tentei colocar quase todas as perguntas que eu recebi, mas as que eu não coloquei é porque já estavam embutidas em outras perguntas, tá certo? Primeira pergunta é o seguinte: Alzheimer é um tipo de demência? A resposta, pessoal, é sim. Bom, vamos lá. Demência é qualquer tipo de doença que acometa um idoso, né? Em geral idoso, pode ser jovem também, e que tem essa perda progressiva e irreversível das capacidades do idoso. Alzheimer é só um minutinho. Alzheimer é apenas um tipo, é o tipo mais comum e é aquele tipo onde a perda começa pela memória. Porque em outros tipos, às vezes, a pessoa começa a perder a capacidade de fazer as coisas muito antes dela esquecer. Tá? Então, a principal mensagem aqui é, às vezes uma pessoa pode ter uma demência que não seja Alzheimer, com a memória ainda muito boa, mas com dificuldade de fazer outras coisas, ou com alteração do comportamento. Às vezes muda só o comportamento, a memória fica normal. Certo? Então, a resposta é sim. Alzheimer é um tipo de demência. Né? Na época da minha avó, contei para vocês, chamavam, por exemplo, de esclerose, está esclerosado, né? O que chamava de esclerose no passado, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é Alzheimer. Tá certo? E aí uma pergunta excelente, assim, a pessoa que tem a doença sofre, né? E a resposta para isso, ela depende muito, né? Porque, assim, no começo, algumas pessoas que têm Alzheimer, o esquecimento ele é tão amplo que ela não sabe que está esquecendo. Certo? Então, as pessoas ao redor sofrem muito, porque a pessoa doente com Alzheimer pergunta a mesma coisa várias vezes, perde as coisas, depois às vezes acusa pessoas, eu perdi, mas foi alguém que roubou, eu não perdi, alguém que roubou, porque eu guardei, mas a própria pessoa não nota. Como a pessoa não nota, ela não sofre, tá certo? Porém, existem pessoas que, porque tem experiência com a doença, tipo, não, eu já cuidei da minha mãe com Alzheimer, eu cuidei de uma tia com Alzheimer, eu sei o que é Alzheimer. Quando elas começam a esquecer, elas notam, elas percebem. E daí essas pessoas sofrem um bocado, porque elas não só sabem que estão esquecendo, mas elas lembram de como foi difícil acompanhar a mãe, a tia, ou seja, lembram do que é a doença, elas conhecem o curso da doença, o que é que a doença vai fazendo com a pessoa ao longo do tempo. Então há um sofrimento. Então, em geral, no começo, você pode ter esses dois começos. Uma pessoa que sofre bastante e uma pessoa que não sofre porque não sabe. Do meio para o fim, a pessoa já não tem mais a consciência de estar doente, aí o sofrimento já não é tão grande. Tá certo? Pode ser grande se estiver associado a uma depressão, se tiver alguma outra coisa, mas não necessariamente a demência. Uma pergunta que eu achei excelente, né, assim, é genético? Se os meus pais tiveram demência, eu vou ter também? Passando a pergunta para mim. A minha avó teve. Meu pai, que agora está chegando na idade da minha avó, quando ela teve, vai ter também? E eu, que daqui a pouco também vou chegar lá, vou ter?
A resposta é o seguinte: a grande maioria dos Alzheimers tem um fator genético limitado associado com ele. Certo? O que isso quer dizer na prática, pessoal? Quer dizer o seguinte: se uma pessoa da sua família teve, você tem mais chance de ter do que uma pessoa que não tem ninguém na família. Ou seja, a minha esposa, ninguém teve Alzheimer na família dela. A minha avó teve. Quem tem mais chance de ter dos dois? Eu. Mas isso não quer dizer nem que eu vou obrigatoriamente ter, pode ser que eu não tenha, e nem que ela obrigatoriamente não vai ter, pode ser que ela tenha. Tá? Então a genética é importante, mas ela é apenas um fator. Tem qualidade de vida, tem alimentação, tem exercício, várias coisas que a gente vai falar, mas ela é apenas um fator. Existem alguns tipos de demência onde a genética é mais importante. Por exemplo, existe uma coisa chamada Alzheimer pré-senil, que é um Alzheimer que começa antes de 65 anos. Se o Alzheimer começa muito cedo, antes de 65 anos, aí é preocupante. Aí realmente o fator genético é bem mais forte. E aí a chance da pessoa ter, do filho ter, é bem maior. Tá? Então, mas grave o principal. O principal não é uma doença, é uma doença que tem uma herança genética, mas uma herança que é pequena e que não é determinante. Ou seja, viveu bem, se alimentou bem, teve uma vida com os cuidados que a gente vai falar em breve, tem uma chance muito boa de você não ter, mesmo tendo seus pais tendo tido o Alzheimer. Alzheimer incide mais em homens ou mulheres? Né? Essa pergunta ela é muito interessante. Né? A resposta é a seguinte: Alzheimer incide mais em mulheres. Tá? Isso é no mundo todo. Né? O porquê disso, existem várias especulações. Né? Mas a principal especulação é porque Alzheimer está acontecendo mais porque a população envelhece mais. Né? Então, hoje, o número de pessoas com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Né? Mas da população que envelhece mais, as mulheres ainda vivem mais do que os homens. Então, quem vive mais tem mais chance de Alzheimer, portanto, mulheres têm uma incidência maior de Alzheimer. Tá certo? Existem outros fatores relacionados também, mas esse é o principal. Quem tem Alzheimer fica criando histórias que não existem? Essa é uma pergunta muito boa. Veja, a principal característica de uma pessoa que tem Alzheimer é não lembrar de coisas que aconteceram imediatamente. Existe um conceito, né? Às vezes, eu vou contar para vocês uma história. Chegou aqui uma paciente para mim, uma filha, né, para a gente avaliá-la. E aí eu perguntei, sempre eu converso com o paciente primeiro, depois eu chamo a filha, né? E perguntei para a filha assim: olha, como é que é a memória da sua mãe? E a filha respondeu assim: doutor Alexandre, a memória dela é maravilhosa. Ela sabe de mais coisas que eu, ela lembra de um monte de coisa da década de 60, da década de 50 que, sabe, que ninguém lembra mais. Então, assim, as pessoas têm essa noção de que a memória que vai embora no Alzheimer é a do passado. Mas não é, pessoal. O Alzheimer, a memória que vai embora é a do presente. Então ela pode lembrar de 10 anos atrás, mas tem muita dificuldade de lembrar o que comeu hoje no café da manhã. Ou ela pode lembrar bem direitinho da festa da festa da filha de 20 anos, da filha que hoje tem 40, mas não lembra do aniversário dela ontem de 40 anos. Entendeu? Então, a memória recente, a memória de fatos que aconteceram há pouco tempo, ela é bastante prejudicada no Alzheimer. E aí, quando o paciente não lembra, em alguns casos, ele cria história. Tá? E que você fez hoje? Não, eu saí, fui passar, não fez nada disso, mas ele não lembra. Então, se a pergunta é quem tem Alzheimer fica criando histórias que não existem, a resposta é pode criar. Não é sempre, mas pode. Uma outra coisa que acontece muito com Alzheimer é que as pessoas com Alzheimer pegam em alguma coisa de valor, assim, uma pulseira, um dinheiro, e aí guardam, mas não lembram nem que pegaram e nem que guardaram. Né? E muitas vezes elas ficam dizendo assim: fui roubado, mexeram nas minhas cores, tem alguém que está mexendo, porque a pessoa faz e não lembra depois que fez. Então, existem muitos casos onde isso acontece e a gente orienta muito a família. Né? Um outro caso que eu lembrei agora, que é interessante, né? Às vezes a pessoa que tem Alzheimer, ela esquece que almoça. Então ela come, por exemplo, esqueci que comi.
E aí ela vai para os cantos e diz, olha, tá vendo a minha filha? Ela não faz passar fome. Por quê? Porque ela esquece que come, fica pedindo a comida, as pessoas não dão, porque já comeu muito, e aí a pessoa fica, né, achando que está passando fome, que estão fazendo mal a ela, quando isso não é verdade. Certo? Pergunta muito boa. Essa pergunta ela é interessante, né? A pergunta é verdade que está sendo testada uma vacina que previne o Alzheimer? É verdade que foi testada uma vacina e o teste foi muito ruim e o teste parou. Né? Hoje, ainda existem alguns testes, mas bem preliminares, né? Porque o Alzheimer ele tem uma causa no cérebro de uma substância que fica se acumulando no cérebro, que chama beta-amiloide. Então, se a gente conseguisse uma forma de uma vacina que limpe essa substância do cérebro, iria prevenir o Alzheimer de forma muito importante. E aí eles conseguiram até criar algo que faz isso, mas na hora que testaram, não só não fez do jeito que se imaginou que ia fazer, como alguns pacientes até faleceram, não foi um teste legal, né? Então, assim, só para dizer para vocês, né? Vacina é algo muito, 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 muito seguro. Quando é feito tanto teste, que quando o teste falha, a vacina sai, que foi o que aconteceu com essa vacina. Fizeram o teste, ela não era segura, acabou-se. Né? Por isso que, estou deixando a mensagem mesmo, essa vacina que está sendo oferecida a nós, eu já estou vacinado na minha segunda dose de Covid, ela é segura, não existe dúvida disso. Tá? Essa que estava sendo testada para Alzheimer não era, e portanto não saiu nunca da fase de testes e hoje já foi abandonado. Né? Um dia a gente espera que surja alguma coisa, mas por enquanto a gente ainda está assim numa maré bem discreta de novas ideias para como combater o Alzheimer. Uma pergunta que eu sempre escuto: a gente conta ou não para a pessoa que está iniciando a doença? Isso é uma resposta muito complicada. Primeira coisa que é muito bom é, vocês que estão assistindo essa aula, né, podem conversar com seu cônjuge, né, com seus filhos, né, e expressar isso. Né, isso é uma coisa muito importante, você ter uma noção. Por exemplo, na minha casa, a minha esposa sabe que eu quero saber se eu tiver Alzheimer. Né? Então, por tudo, a minha esposa é muito mais saudável, sim, ela é jovem, gosta de certo, se eu tiver, eu vou ter antes dela, então ela que vai cuidar de mim. E ela sabe que eu quero saber. Por quê? Porque quando você sabe no começo, mesmo sabendo que a doença é grave, tem um curso avançado, mas você ainda está muito bem. Tem alguns problemas de memória, mas ainda está muito bem. Então você pode organizar a sua vida, você já pode... vamos dizer que você tem um filho que você quer ajudar mais, porque está pior por algum motivo, você já pode ajudar isso, você pode aproveitar melhor o seu tempo, né? Eu já sei que eu vou esquecer, então vamos fazer mais viagem, vou ficar com meus netos. Então, saber é uma forma de poder valorizar o seu tempo. Mas existem pessoas que não querem saber. E existem famílias que não querem permitir contar. Então, a resposta para essa pergunta é: cada caso é um caso, tá certo? Em outras culturas, eu fiz um estágio fora, nos Estados Unidos, passei 2 meses estudando psiquiatria em Nova York. E lá, pela cultura, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Não existe essa coisa de não falar. Aqui não, aqui é diferente. Na minha prática, eu tento falar para o paciente sempre, quase todos os meus pacientes sabem, e eu acho isso muito importante. Mas em alguns momentos, por respeito à família, a gente acaba não falando, não usando esse nome Alzheimer na frente do paciente. Uma outra excelente pergunta que tem nesse slide é a seguinte: a doença é normal no envelhecimento? Não, tá? Não é. O envelhecimento normal, ele leva a perdas que não são qualitativas. A perda do envelhecimento normal é ficar mais lento. Certo? Então, por exemplo, quando vamos dizer que você sabe fazer um caminho da sua casa até o local onde você trabalhou a vida toda. Né? Então vamos dizer que você com 60 anos faz esse caminho, em 1 minuto, onde você estiver em Fortaleza, você consegue fazer o caminho para chegar naquele local. Com 70 anos, talvez não leve 1 minuto, leve 2. Com 80, leve 3, mas você consegue fazer. A não ser, claro, se as ruas mudaram de mão e tal, porque aí
Aí você não tem como saber isso. Mas o que acontece no envelhecimento normal é que fica mais demorado. Então você demora um pouquinho mais para lembrar as coisas. Mas lembra, você sai para fazer compra, que antes você fazia em 20 minutos, se a fila não tivesse grande, e leva uns 40, porque vai escolher um pouquinho mais devagar. Mas não causa esquecimento como Alzheimer. Tá? Então uma pessoa que tem qualquer idade e não tem Alzheimer, ela vai viver muito bem. É claro que um jovem de 20 anos vai ser mais rápido do que a pessoa de 80. Mas, por outro lado, uma pessoa de 80 tem muito mais experiência do que um jovem de 20 anos. Ou seja, ela trabalha um pouco mais devagar, mas ela trabalha com muito mais dados, muito mais aprendizado, com muito mais história de vida. Então, na boa, se não tiver Alzheimer, fica uma coisa pela outra. Uma pessoa de 80 anos, 90 anos, tem muito a contribuir, se ela assim quiser. Entendeu? De forma mais lenta que um jovem, mas com muito mais conhecimento acumulado. Isso não é quando a pessoa tem Alzheimer, não. Não é só na velocidade, não é só lenta. A pessoa começa a ficar prejudicada naquilo que ela faz ou na forma como ela lembra as coisas. É possível detectar os sinais da doença sem ir ao médico? E essa pergunta é boa, eu já falei para vocês. Eu vou deixar uma dica de um teste para vocês, que é fácil, relativamente fácil de fazer em casa. E tendo feito esse teste, se der algum problema, eu sugiro que vocês vão ao médico. Mas, se você tiver um parente que ele está se atrapalhando, com dificuldade de fazer coisas que ele fazia antigamente numa boa, e está esquecendo muito coisas atuais, ou está com dificuldade de achar palavra para falar as coisas, é um sinal bem importante de que talvez ele tenha Alzheimer. Né? Isso mesmo, sem ir ao médico, já dá para a gente saber. Outra pergunta. Hábitos como tabagismo e alcoolismo podem desencadear ou acelerar o Alzheimer? Sim, tabagismo é um fator de risco muito importante, não só para Alzheimer, mas para como todas as demências, tá certo? E o alcoolismo, ou seja, o uso de doses altas de álcool, né, também é um fator de risco bastante importante. Então, quem fumou ao longo da vida tem uma chance bem maior de ter Alzheimer, né, isso é um fato. Né? Claro, se quiser parar hoje, pare, porque quanto antes melhor, mas isso é um fato. E o uso de álcool em doses muito altas, mesmo para quem não é alcoólico, o uso de álcool mais exacerbado também pode aumentar a chance de você ter Alzheimer, ou se você tiver, acelerar bastante o curso da doença. Existe como evitar Alzheimer? Essa talvez seja a melhor pergunta de todas. Porque a resposta é assim: existe como viver uma vida onde você tem fatores de proteção. Né? Então, Alexandre, quais são esses fatores de proteção? Por exemplo, estudo é um fator. Então, quem tem alta escolaridade é um fator muito importante para proteger a gente contra Alzheimer. Tá? Então, quem conseguiu estudar, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, tem essa possibilidade. Então, o estudo formal. O estudo informal, né? Estudar, querer ler, aprender as coisas, mesmo com 60, com 70, 80 anos, indo para a faculdade ou não indo. Isso é muito importante. Tá? Como fator de evitar doença. Esse fator estudo, então, é o terceiro fator mais importante. Nós vamos... 3, 2, 1. O terceiro fator mais importante é o estudo. Beleza, doutor? Qual é o segundo fator mais importante? Socialização. Está muito provado e estudado. Quando você tem amigos, quando você conversa, quando você está no meio de pessoas, você tem uma proteção contra Alzheimer. Tá? Então, muitas pessoas, quando se aposentam, se isolam, né? Agora no meio da pandemia, mesmo quem não quer estar, de certa forma, isolado, conversa um pouco com outras pessoas. Isso é bem ruim. Tá? Então, o que eu sempre falo, brinco, assim, vocês lembram disso, são dessa época, né? Em Fortaleza, no interior, era muito comum as pessoas irem para a calçada, conversar, bater papo, falar com quem está passando no meio da rua, né? E isso é protetor para Alzheimer. Você fala, calçada com gente é calçada que protege para Alzheimer. Infelizmente, a gente não pode fazer isso por causa do Covid, e mesmo antes do Covid, já é um costume que está se perdendo devido à enorme violência pelo qual o nosso Estado, o nosso país estão passando. Né? Então,
Se a terceira coisa mais importante é estudar, tá sempre lendo, aprendendo. Se a segunda coisa mais importante é socialização, tá sempre com gente, a primeira coisa mais importante para não ter Alzheimer chama-se exercício físico. Mas eu estou Alzheimer na cabeça, exercício é para o corpo. Exercício é... A cabeça e o corpo são uma coisa só. Se o seu corpo estiver bem, você vai ter menos chance de ter Alzheimer. E já está provado que exercício físico de leve a moderada intensidade, ou seja, aquela andadinha que vocês dão, né? Mas forçando um pouquinho, suando, né? Não precisa correr, mas tem que chegar em casa um pouco cansado. Aquilo ali melhora a memória, melhora a circulação, melhora tudo e é protetor para Alzheimer. Doutor Alexandre, eu faço essas três coisas perfeitas, eu estudo a vida toda, eu faço exercício, eu tenho muitos amigos, certeza que eu vou evitar Alzheimer? A gente não pode dar essa certeza. Então certeza não é. Mas você está bem na fita. Está bem na fita. A chance de ter é bem menor. Tá certo? Então, não existe uma forma hoje de evitar a doença. Mas você mexendo com essas coisas, tá? Você já ajuda muito. Uma outra coisa que é importante, que às vezes a gente esquece de falar. Menos importante do que essas três, mas muito importante. É muito comum, depois de uma certa idade, a pessoa tem dificuldade para escutar. E muitos idosos, muitas pessoas com mais de 60 anos, não gostam de usar o aparelho auditivo. E a gente até entende porque é relativamente desconfortável. E não é bonito. Mas a gente já sabe que quem tem dificuldade para escutar e não usa o aparelho, tem muito mais chance de ter Alzheimer. Tá certo? Então, outra mensagem importante. Faça exercício. Tenha muitos amigos. Não pare de estudar nunca. Tá certo? Quer assistir novela? Pode assistir, mas não pode passar o dia todo assistindo novela, não. Tem que ler, tem que estudar, querer aprender, se interessar por alguma coisa. E, se tiver dificuldade auditiva, usar o aparelho. Tá? O Alzheimer pode atingir pessoas mais novas, né? Em geral, Alzheimer atinge pessoas a partir de 65 anos de idade. As demências que atingem as pessoas antes disso são bem mais raras e mais incomuns, porém mais graves e com curso mais rápido. Então a resposta é sim, pode. Tá? Em geral, pessoas que têm essas demências e Alzheimer antes de 65 anos são mais graves, tanto evoluem muito rápido, como tem muitos sintomas, tá bom? Mas são a minoria. Pode, mas é uma minoria. Qual a idade mais comum para o surgimento da doença? Como eu falei para vocês, vai ficando mais comum quanto mais velha a pessoa fica a partir dos 65 anos de idade. Né? 65 anos de idade, 5%, 85 anos, 50%, 90 anos, 60%, vai aumentando. Né? Quando chega no 100, mais ou menos estabiliza. Né? Mas vai aumentando quanto mais velha a pessoa vai ficando. Os principais sintomas a gente já falou, mas não custa nada lembrar. Principalmente no Alzheimer, alteração de memória e alteração de linguagem ou do pragmatismo, a capacidade de fazer alguma coisa, mas em geral se a pessoa conseguir fazer uma coisa, ou conseguir lembrar de uma coisa, até um dia desse, e está se atrapalhando, isso é um sinal preocupante para demência. Várias demências eu descobri, a paciente foi trazida aqui no consultório, porque era uma pessoa que pagava as contas de casa, que organizava tudo, e aí um belo dia cortaram a energia. Quando os filhos viram, a energia estava sem pagar 3 meses. Não, papai não atrasa conta de jeito nenhum. A vida todinha papai nunca atrasou conta, né? E aí foram ver que ele estava todo atrapalhado. O banco tinha dinheiro no canto, mas no outro canto estava negativo. Então, e era Alzheimer. Quer dizer, ele começou a ter dificuldade de fazer coisas que ele sempre fez. Nesse primeiro momento, a memória dele não estava ruim ainda. Eventualmente ficou. Existe um teste que possam fazer em casa. Vou mostrar para vocês um teste. Mas que não é um exame, é um teste. Mas esse teste vai ajudar vocês para saber a hora que tem que levar para o médico. Não tem muito jeito de ter esse diagnóstico, até para o médico. Ele é um diagnóstico complicado. Vou dizer para vocês o seguinte: quando a gente recebe um Alzheimer que está moderado, ou seja, já tem algum tempo de doença, ou avançado, é um diagnóstico fácil, tranquilo. Mas quando a gente recebe um Alzheimer no começo, às vezes até no consultório, às vezes até com um monte de exame, a gente tem dúvida se realmente é Alzheimer ou não.
Então, dá para dar uma ideia para vocês, mas a gente precisa muito que o paciente vá para o médico. Tem cura Alzheimer? Demência não tem cura. Hoje, tudo vai ser que, se em São Paulo, ou em Nova York, ou em Tóquio, o melhor tratamento não cura demência. O que o bom tratamento médico faz, e é amplamente disponível no mundo todo, inclusive no nosso estado, inclusive no serviço público, são medicações que fazem a doença desacelerar. Então imagina o Alzheimer como uma perda que vai estar andando a 60 km por hora. Então está perdendo e andando. Você consegue dar um remédio e fazer algumas terapias não medicamentosas que diminuam a velocidade com que esse Alzheimer anda de 60 para 20 km por hora, por exemplo, certo? Mas você não tem como fazer com que essa pessoa fique curada, ou seja, pare de perder e, inclusive, volte até o que era antes. Não existe cura na medicina para Alzheimer hoje. Mas, a próxima pergunta é, a doença pode ser tratada? Pode e deve. Porque o tratamento que desacelera a demência ganha para a pessoa tempo, ganha tempo de qualidade, ganha qualidade para os cuidadores, para a família. Então ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Certo? E o tratamento vai desacelerar o quadro, o que é ótimo. Mas é muito pouco também frente ao que a gente quer. A gente queria ver a pessoa curada. E isso não acontece. Sofrimentos vividos durante a vida ocasionam Alzheimer. Sofrimentos que a gente vive, né, eles causam vários problemas psíquicos, né, sou psiquiatra, né, são relacionados com depressão, são relacionados com muita coisa. Principalmente os sofrimentos que a gente passa na infância, onde a gente é muito indefeso, tem uma relação muito grande com depressão na vida adulta, e a depressão tem relação com Alzheimer. Tá? Então, a resposta mais simples é que sim. Porém, a resposta mais completa é assim, não é muito o sofrimento que você passa, é mais a forma como você lida com ele. Certo? Então, mesmo que passou muito sofrimento, mas lidou bem, venceu, conseguiu das cinzas do sofrimento, achar estrutura, achar amor na família, achar coisas boas, o sofrimento não vai ser responsável pelo Alzheimer. Mas tem pessoas que lidam mal com o sofrimento, que passam por situações e passam anos e anos e anos e não se recuperam, aí nós estamos falando de um fator de risco. Tá certo? Sintomas para buscar o médico, eu já expliquei. Fatores, na segunda pergunta, os fatores de risco da doença, hoje, são aqueles que eu falei no começo, né? Do ponto de vista físico, são essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, né? São fatores de risco importantes. Sedentarismo, fator de risco muito importante, tá certo? E isolamento social, são todos fatores de risco importantes para os quadros de Alzheimer. Tá? O que protege o Alzheimer? Fiz questão de botar de novo, fiz questão de deixar no slide só. 3, 2, 1. Em terceiro lugar, o que protege o Alzheimer é estudo, tá certo? Né? Então, estudem inglês, vão aprender a tocar piano, façam um projeto novo, jardinagem, estudo, ou seja, está interagindo de forma a adquirir novas informações. As pessoas pensam que estudo é sentar e ler, né? É uma forma de estudo, sem dúvida, mas não é nem de longe a principal forma. Isso é uma coisa. 2, social. Amizade, sair, passear, né? Não sei se vocês fazem, João Marcos, mas se não fizerem, organizem viagens no futuro, quando a gente puder fazer isso. Vamos interagir. Nada mais gostoso do que ter um ônibus ou 2 de pessoas com experiência de vida indo passear, sei lá, bonito no Mato Grosso, né? Ou em Jericoacoara. Né? Então, gente, e em primeiro lugar, não pode faltar exercício físico. Tá? Com isso eu concluo aqui a minha fala inicial e chamo o João Marcos para ver qual foi a interação, o que a gente tem de pergunta para responder. Vou responder as perguntas de novo e quando eu responder as perguntas, eu vou terminar mostrando um teste. Ok?
Eu não sei se você está falando comigo, não, mas eu não estou te ouvindo. Estou sim, doutor Alexandre, e queria, neste momento e nesta oportunidade, agradecer essa palestra excelente dada pelo doutor Alexandre Bastos e ressaltar a importância que há de o nosso público, que já tem uma faixa etária acima de 68 anos, está recebendo essas orientações, está recebendo essas informações, de formas que nós possamos estar interagindo com todos os beneficiários, dado que a nossa responsabilidade não existe apenas sobre a questão da remuneração das aposentadorias, dos proventos, mas especialmente sobre a qualidade de vida das pessoas a quem nós servimos. Então, o doutor Alexandre merece aqui todo o nosso agradecimento, todo o nosso respeito como um grande profissional que o é, e dizer da nossa alegria e satisfação, doutor Alexandre. E gostaríamos de poder contar com o seu conhecimento, o seu profundo profissionalismo nas próximas oportunidades, e poder contar com o senhor. E gostaríamos muito de estar absolutamente estreitados esses relacionamentos, exatamente para poder toda essa massa de pessoas poderem contar com o profissionalismo, com o conhecimento e a dedicação do Dr. Alexandre, que eu sei que faz isso de coração, porque nasceu para servir o ser humano. Eu o conheço de criança, eu não sei se ele lembra de mim, mas lá na igreja presbiteriana eu acompanhei os passos do Dr. Alexandre ainda criança. E realmente todos nós nos realizamos quando nós servimos, que é aquela afirmação feita por Jesus Cristo: eu vim para servir e não para ser servido. E o Dr. Alexandre se encaixa nessa descrição, nessa definição dada por Jesus Cristo. Então é muito importante. Tá certo? Parece-me que aqui tem mais uma pergunta que nós vamos colocar para o Dr. Alexandre, a fim de que ele possa prestar esclarecimentos. O Gerson: existem medicamentos ou fitoterápicos que possam contribuir para a proteção da doença do Alzheimer, ou que possam contribuir para o desenvolvimento da doença? Muito obrigado. A pessoa que agradece aí, se o doutor Alexandre puder dar algum esclarecimento. Posso, né? Vou te falar, claro que eu lembro de você, né? Eu não falei antes porque você estava de máscara. Assim que você tirou a máscara, eu lembrei. É uma honra, né? Lembro demais. Você também nasceu para servir, era presbítero, né? Na igreja. Então, não sei se continua sendo, mas assim, que é uma função de serviço, né? Assim como de muito amor, né? Uma função que se doa bastante. Então, muito obrigado pelas palavras. O carinho é mútuo. Gerson, o seguinte, né? Alzheimer é uma doença que gera muita comoção em países pobres e em países ricos, né? Ou seja, é uma doença que foi muito estudada, porque tem muito dinheiro. Os Estados Unidos querem curar o Alzheimer, a Bélgica, o Japão, né? E no meio desses muitos estudos, então praticamente foi testado um absurdo de coisas, né? Então vitamina, por exemplo, vitamina E, vitamina K, já foram testadas, né? Algumas medicações, né? E por que a gente sabe? Não tem, tá? Não tem também nenhuma medicação, nenhuma vitamina, nenhum fitoterápico que a gente diga: não use isso não, porque pode dar Alzheimer. Né? Não existe. Né? Mas não tem nada que previne. A gente recomenda, e eu não sei se a sua pergunta foi nesse sentido, né? Algumas pessoas gostam, por algum motivo, usam por muitos anos medicações calmantes para dormir, tipo Rivotril, tipo Alprazolam, Fontal. Essas medicações, né, têm um uso muito importante na psiquiatria. Eu sou psiquiatria e eu uso essas medicações para os pacientes, mas o uso delas precisa ser limitado em termos de tempo. Você só usa 20, 30 anos se for o jeito mesmo. Né? E essas medicações, né, a gente tem é bem reconhecido que elas
Tá? Então, doutor, uso frontal para dormir faz 20 anos, que vai atrapalhar a memória. Tá? Se causa Alzheimer, é uma coisa que a gente não sabe, mas não dá para dizer com certeza que não causa. Então já é uma razão suficiente para a gente poder cuidar de pessoas que usam essas medicações há muito tempo. Mas eu não estou falando isso para deixar uma pessoa que foi para o médico ontem, que passou agora, que vai usar 1 mês, 2, 6 meses, preocupado. Não, estou falando de quem está usando muito tempo. Tá? Mas não tem medicação para prevenir. Eles dão uns remédios que são para cognição, que ajudam o cérebro a funcionar melhor. E, bom, não fazem mal, mas quando você vai estudar, se ajudar a pessoa não ter Alzheimer, não tem nenhuma prova nesse sentido, não. E, João, se não tiver mais perguntas, eu queria mostrar um teste que todo mundo pode fazer em casa. Posso mostrar? Pode mostrar, doutor Alexandre, pode mostrar. Eu vou, de novo, botar aqui os meus slides. É muito rápido, é uma sugestão que eu sempre gosto de fazer para as pessoas que estão em casa. Às vezes, você diz assim, mas não sei se a pessoa está esquecendo ou não. Uma forma simples de você ver isso é o teste que a gente chama de teste do relógio. O que é o teste do relógio? Todos nós conhecemos um relógio, né? Estou falando do relógio analógico mesmo, aquele que fica na parede, que tem, igual esse que está desenhado aí na tela, que tem os números, né? E aí a gente pede o nosso familiar, aquela pessoa, a pessoa que com quem a gente está preocupado, a gente dá um papel, uma caneta, e pede para essa pessoa desenhar um relógio. Olha, desenhe um círculo, por favor, desenhe os números de um relógio e desenhe um ponteiro marcando 11 horas e 10 minutos. Né? Você pode pedir qualquer horário, esse 11 horas e 10 minutos é o que foi padronizado. Tá? E aí você pode ver coisas como isso. Imagina que você esteja vendo a minha tela. Tá? Se vocês verem relógios como esses aí, deixa eu mostrar mais alguns. Olha a diferença do primeiro relógio da esquerda de cima. Esse é um bom relógio. Você vê que ele não botou as setinhas e tudo, mas essa pessoa, vocês não veem a minha seta. Então, essa pessoa que desenhou o relógio, que é superior esquerdo, olhando para a tela, ela não tem Alzheimer. A pessoa que desenhou o relógio superior direito, ela merece uma boa avaliação. Que ela já errou onde coloca os números e não conseguiu colocar os ponteiros. A pessoa que desenhou os 2 relógios de baixo tem que ir no médico, tá certo? Ela está tendo muita dificuldade. É claro que tem a ver com a escolaridade, algumas pessoas que não usaram relógio nunca na vida podem ter uma dificuldade maior, mas isso é uma forma que eu acho muito interessante, João Marcos, de que qualquer pessoa pode fazer, né? Inclusive você sozinho com você mesmo, né? Anota 11 e 10, tira o seu relógio para não querer pescar, olhar, porque dá essa vontade, e tenta fazer. Teve dificuldade, eu acho que já é um bom primeiro passo para poder buscar um médico a partir daí. Ok? Então, amigos, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e especialmente agradecer e desejar bênção sem medida de Deus sobre a vida do Dr. Alexandre e de todos nós. Muito obrigado e até a próxima apresentação aí, que vai ser o Dia da Mulher, no dia 8 de março, com a doutora Socorro França. Muito obrigado a todos. Doutor Alexandre, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Prazer. Tchau, tchau. Prazer.